Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje vamos para mais um episódio da série Do Sofá para a Corrida e vamos falar sobre aquilo que às vezes, um pouco a brincar, eu falo da pandemia da corrida. O que é que nós verificamos? Nos últimos anos, temos verificado que há cada vez mais gente a correr, há mais corredores, há imensas provas, todas as semanas há provas, e estão sempre esgotadas, sempre lotadas, e isso é muito positivo, é uma boa pandemia, porque há cada vez mais pessoas que decidem que querem mudar de vida, querem começar a correr, querem ter uma vida saudável, e muitas vezes essa passagem para a corrida tem associado também novos hábitos alimentares. Portanto, isso é fantástico, é muito bom mesmo, porque cada vez mais nós necessitamos disso, porque temos uma vida cada vez mais sedentária, temos os telemóveis sempre ao pé de nós, não é? E, portanto, nós tendo uma vida mais saudável, com certeza vamos ter muito mais saúde no futuro. Portanto, é muito bom. Portanto, é uma boa pandemia. Onde é que surge o problema? Digo isto por experiência própria, que já treinei alguns corredores iniciantes e é muito difícil nós continuarmos a treiná-los, porque passado pouco tempo acabam por desistir, ao fim de um mês, no máximo 2 meses, acabam por desistir porque criam maus hábitos, um conjunto de erros que vão cometendo e acabam por desistir, muitas vezes por não conseguirem continuar, outras vezes por começarem a ficar desmotivados e também é uma razão também muito frequente por terem lesões, e isso é aquilo que nós não pretendemos, é pessoas que querem mudar a sua vida e acabam por se lesionar e acabam por depois desistir. E também por experiência pessoal, o que é que eu vejo que acontece? É que corredores que começam, por exemplo, a treinar comigo e que já treinam há 1 ano, 2 anos, muito dificilmente esses corredores deixam de correr, porque já criaram um hábito tão enraizado que aquilo já começa a ser um vício que depois é difícil até nós, às vezes, dizemos para eles descansarem um pouco, porque às vezes é importante também terem algum descanso, mas ao fim de 1 ano a correr, muito dificilmente nós deixamos de correr. E, portanto, o grande objetivo quando nós começamos a correr é criarmos um hábito, é tornarmos de corredores iniciantes para corredores iniciantes, mas com já alguma consistência e que consigam correr já e terem o hábito e terem o vício de correr. E então quais é que são os principais problemas que nós encontramos em corredores iniciantes? O principal ou o primeiro é o excesso de entusiasmo. Nós queremos mudar de vida, queremos ser corredores, deixar de ser sedentários e passar a ser pessoas ativas, uma pessoa com uma vida mais saudável, e o que verificamos é que aquele entusiasmo em excesso leva a que depois queiram treinar todos os dias, queiram treinar cada vez mais e ao treinar todos os dias a fadiga vai-se acumulando no corpo e depois começam a ficar cada vez mais cansados, começam a ter dores musculares, depois o corpo não tem tempo para recuperar e como não tem tempo para recuperar, a fadiga vai-se acumulando e acabam por depois começar a sentir-se cada vez mais cansados e muitas vezes isso leva a lesões porque o corpo não consegue fazer face àquele desporto e portanto acabam por se lesionar. Portanto o corpo, quando nós somos sedentários,
não está habituado a correr, as articulações não estão habituadas àquele embate. E como existe um embate muito grande, portanto, as articulações depois começam a ceder e, portanto, não têm tempo para se habituar ao novo desporto e, portanto, acabam por muitas vezes se lesionar, depois têm rupturas de menisco, têm lesões de stress, têm escanelites e, portanto, para isso só há uma solução, é nós, quando estamos a começar a correr, nós devemos dar tempo ao corpo para se recuperar e para se habituar à corrida. E, portanto, temos que, em vez de correr todos os dias, se calhar corremos 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana. Eventualmente até podemos, nos dias em que não treinamos, fazer alguns exercícios de reforço muscular em casa e, portanto, é um pouco isso que nós temos que fazer. É evidente que nós, de início, sentimos muito frustrados porque vamos treinar e conseguimos treinar pouquíssimo tempo e, portanto, pensamos que eu treinei só 10 minutos, 15 minutos, portanto, eu não vou conseguir evoluir, então temos aquela tendência de querer ir correr todos os dias. Sim, se nós queremos praticar desporto todos os dias, então, pronto, fazemos corrida durante 3, 4 vezes por semana e depois fazemos algum reforço muscular em casa. Basta nós fazermos uns agachamentos, fazer umas pranchas, fazer abdominais, fazer um conjunto de exercícios em casa, quase que nem necessita de equipamento, não necessita de ir para a academia ou para o ginásio, gastar dinheiro, portanto basta fazer um conjunto de exercícios em casa e conseguimos então fortalecer até os músculos para depois prepararmos para a corrida. Agora, ir correr todos os dias, uma pessoa que nunca correu, isso é nós provocarmos um embate muito grande, um impacto sobre as articulações, sobre os músculos, que depois vai dar origem a lesões. É evidente que isto vai dar origem a lesões. Um pouco parecido com o problema anterior, que é nós corrermos muitas vezes por semana, é também nós querermos logo correr 5 km, depois 10, depois meia maratona, depois maratona, e portanto acabamos por querer logo atingir um conjunto de objetivos enorme que depois o corpo não teve tempo para se habituar a esse objetivo. Portanto, nós devemos tentar correr os 5 km, que é aquele primeiro objetivo, mas depois vamos tentar melhorar um pouco a velocidade, dar tempo ao corpo para se habituar àquele impacto, nós estarmos a correr durante 30 ou 40 minutos, porque depois quando vamos para os 10 km já temos que correr uma hora e qualquer coisa, depois formos para a meia maratona já temos que correr 2 horas e qualquer coisa, e depois se quisermos ir para a maratona já são 4, 5, 6 horas muitas vezes e portanto o corpo não está habituado a isso. Portanto, tal como nós devemos evitar correr todos os dias, devemos tentar também focar-nos de início em distâncias mais curtas e depois, muito progressivamente, nós vamos tentando subir de nível e passar para outras distâncias um pouco mais longas. O terceiro grande problema é nós querermos correr sempre rápido. Nós queremos postar coisas nas redes sociais, queremos mostrar aos amigos que estamos a evoluir imenso e, portanto, queremos sempre correr rápido. Só que é a correr lento, correr leve, que nós vamos ter um conjunto de benefícios fisiológicos que nos vão ajudar depois, no futuro, a conseguirmos correr rápido com muito menos esforço. Porque correr rápido com muito esforço é relativamente simples, é só nós corrermos mais rápido e ficarmos completamente estafados. Agora, difícil é nós conseguirmos correr rápido com pouco esforço e isso vai levar tempo. É o tempo do corpo se habituar à corrida, habituar-se à velocidade, o corpo começar a ficar cada vez mais forte, o coração ficar mais forte e, portanto, só com o tempo e só com a consistência nós vamos conseguir ter esse tal correr rápido com pouco esforço, que é o que nós pretendemos, porque estar sempre a correr com grande exaustão, a ficarmos super cansados, super fatigados,
isso só vai levar a lesões. E então, se nós não intercalarmos corrida rápida com corrida leve e com descanso, aí tem quase 100% de probabilidade de nos lesionarmos e acabamos por depois desistir. E, portanto, basicamente, a mensagem que vos queria passar hoje é muito importante nós começarmos a correr. O que está a acontecer é uma ótima pandemia. Nós estamos cada vez a treinar mais, cada vez a ver mais pessoas na rua a correr, as provas estão completamente lotadas. No entanto, nós temos que dar tempo ao corpo para nós correr. E, portanto, nós temos que dar tempo ao corpo para ele se habituar a correr, para nós até aprendermos algumas técnicas de corrida, também aprendermos a dominar o ritmo, a sabermos quando é que devemos correr rápido, quando é que devemos correr leve, sabermos, muitas vezes nem sequer sabemos se estamos a correr rápido ou leve, portanto é importante nós aprendermos e por isso leva tempo e, portanto, é esse tempo que depois vai fazer com que a corrida seja um hábito. Se nós começarmos a correr sempre, a correr muitos dias, a correr rápido, a correr longas distâncias, o que vamos ter é sofrimento. E ao termos sofrimento não conseguimos depois evoluir. Porque nós não fomos feitos para sofrer e, portanto, temos que dar tempo ao corpo para ele se habituar a correr e habituar à corrida. E assim eu garanto que em poucos meses vocês vão ficar viciados e não vão desistir. Bem, o vídeo de hoje era este, espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam o canal, caso ainda não tenham subscrito. Partilhem com os vossos amigos, é muito importante vocês terem amigos que vão correr convosco e que vos vão ajudar a atingir os vossos objetivos. Obrigado por terem visto o vídeo até ao fim. Até à próxima e bons treinos.